Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neste Alesp Cidadania, vamos conhecer o trabalho da Associação Brasileira de Lúpulo, que busca a constituição da Cooperativa Brasileira de Lúpulo, produto base da cerveja e que traz notável crescimento à economia. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, uma das potências agrícolas mundial. E olha só, eu recebo aqui no estúdio os produtores rurais Murilo Ritt e César Fayad. Obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Olá, muito obrigado, eu que agradeço a participação. Obrigado, olá a todos, obrigado pela abertura da Alesp aí, pelo canal. Eu já começo perguntando para o Murilo e para o César a importância do lúpulo. A gente sabe que o Brasil importa esse material, 99%, né? Vocês podem até me corrigir se eu estiver errada nesse número. Mas a importância desse material para a economia do país, para a questão agrícola. O lúpulo é uma das principais matérias-primas da fabricação da cerveja. É onde ele é mais usado mundialmente. Então, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, mas importa 99% dessa matéria-prima. E esses custos, esses valores, se a gente não tem um trabalho aqui, tem que importar esse lúpulo, César? Então, os valores hoje, eles têm uma banda que certamente o Brasil vai poder ser competitivo com esses valores praticados, né? A grande vantagem hoje do Brasil em relação ao resto do mundo é que no Brasil a gente consegue fazer de 2 a 3 safras por ano, enquanto no mundo inteiro é feita uma só safra por ano. Então isso confere uma vantagem muito interessante ao Brasil. E como é que é o trabalho de vocês, já apresentando para quem nos acompanha na Rede Alesp, tanto pela TV quanto na internet, produtores rurais, são do interior de São Paulo, hoje estão na capital para explicar para a gente um pouco desse trabalho. Por favor, fale. O lúpulo é uma cultura recente aqui no Brasil, né? Dizia-se antigamente que era impossível de produzir aqui, porque o lúpulo praticamente todo é produzido no mundo no hemisfério norte, mas ao contrário disso a gente está conseguindo fazer mais de uma safra por ano com a implementação de luminosidade. O lúpulo, na verdade, tinha um mito que ele precisava de frio, mas não é essa a grande importância, ele precisa de um fotoperíodo grande. Então, a gente suplementando luz, né, a gente consegue estender o dia e dar uma enganadinha na planta para que ela não floresça. Então, são técnicas muito novas que a gente vem desenvolvendo e aprendendo a cada dia, né? Então, são hoje em dia propriedades não muito grandes, né, porque são mais experimentais, mas atualmente a gente já tem um volume significante que poderia já começar a fazer trabalhos com pequenas cervejarias, né? Já está sendo muito usado no mercado de cervejaria artesanal, só que a gente precisa ainda melhorar o ecossistema para que novos produtores invistam na cultura e a gente possa vender para grandes cervejarias aqui do país ou para o exterior. César? Então, um dos diferenciais do produto brasileiro em relação ao importado é justamente o frescor, que vai conferir um aroma muito mais intenso, um buquê para a cerveja, né? Muito melhor do que os importados. Isso só é possível porque nós estamos direto do campo para o copo, né? Tá indo direto o produto. Essa vantagem é quase que impossível de ser alcançada com produtos internacionais, né? com a importação. Então, esse diferencial vai conferir a cerveja nacional, aí, 100% nacional, algo muito especial, algo muito diferente. E, com certeza, no futuro, a intenção é exportar esse buquê além das fronteiras brasileiras. Isso é um sonho futuro, mas com certeza vamos chegar lá. O Murilo falou que hoje a gente já consegue uma safra. Quantas safras seriam necessárias para a gente abranger toda essa produção de cerveja no Brasil sem precisar importar um número tão grande de lúpulo? Tá. Só corrigindo um detalhe, nos outros países, né, fora do Brasil, é feita
apenas uma safra, porque lá no inverno neva. Então as plantas hibernam. Então aqui, como a gente não tem temperaturas muito baixas, extremas, a gente, através da iluminação, consegue fazer mais de uma safra. Então é um potencial brasileiro que a gente pode quebrar qualquer parâmetro que existe em literaturas antigas, né? Mas para a gente suprir o mercado nacional, ainda tem que ter muito trabalho, muita plantação. Mesmo com essas 2, 3 safras que a gente consegue fazer, como pequenos produtores, a gente não atenderia a demanda nacional. Então precisa ainda se criar novos campos grandes realmente, para sustentar toda essa demanda da indústria. Só que a indústria, ela utiliza o lúpulo é uma flor, ela utiliza ele já beneficiado, tem um processo de pelletização que chama. A pelletização é transformar a flor em pequenos pellets, que são como rações animais, assim, porque ali você está reduzindo o lúpulo, por ele ser em flor, ele ocupa muito espaço. Então, você pelletizando, passa por um processo de moagem primeiro e depois é como se fosse uma prensa. Então, você otimiza o volume dele e as cervejarias já usam o lúpulo em pellet, porque no processo de fabricação, como ele já está moído, já está mais pronto para o preparo da cerveja nas fábricas. Então, a gente ainda não tem um centro de beneficiamento aqui no Brasil. São feitas essas pelletizações de uma maneira, vamos dizer, ainda artesanal. Então, a gente não consegue uma padronização, porque cada fazenda, cada propriedade busca a sua solução. Então, a gente acaba não conseguindo uma padronização, que é isso que o mercado cervejeiro pede, né? Ele não quer fazer uma compra única, usar uma vez numa receita. Ele precisa ter uma padronização para conseguir colocar uma cerveja em linha, por exemplo. Então, interessante desse nosso mercado é que hoje nós temos em torno de 2 a 3% de cervejarias artesanais em relação às industriais como um todo, né? Então, o que acontece? Hoje nós estamos atingindo esse público, que é o público gourmet, vamos dizer, de cervejas diferenciadas e cervejas mais apreciadas por um público diferenciado, né? Porém, para crescer, nós precisamos do público comercial também, nós precisamos do cliente comercial. Então, não tem como fazer isso sem nos agruparmos como produtores, sem a gente conseguir fazer um sistema de produção com alta escala. Isso que eu ia perguntar, como que vocês, produtores rurais, estão se organizando? Já tem uma cooperativa, estão se organizando em cooperativa? De onde estão vindo esses investimentos? Vocês estão investindo do próprio bolso? Porque a demanda, né, conforme vai investindo e tendo o produto, a demanda vai aumentando, né? Sim. A gente fala que o lúpulo, ele passa por 3 etapas diferentes. Um é a produção, né, agrícola, depois tem a parte do beneficiamento e a comercialização. Então, para o produtor individual, acaba sendo um processo caro, né? Primeiro porque tem todo o investimento de uma cultura que ainda não é muito estudada aqui no Brasil. Então, a gente acaba fazendo várias adaptações, investimentos, já vai bastante dinheiro nisso. E depois a parte de beneficiamento é um valor de investimento igual ou às vezes até maior do que a própria plantação. Então, nos outros países, o produtor ele pensa só em produzir da melhor qualidade possível. Produz, seca, enfarda, né, faz uma prensagem e manda esses fardos para uma empresa especializada em pelletização. Então, o produtor ele não precisa se preocupar com a segunda e a terceira etapa, que é o beneficiamento e depois a comercialização. Então, a gente aqui não está querendo inventar a roda, a gente quer usar os exemplos que já são de sucesso de outros países, formar uma cooperativa de produtores para que a gente consiga um volume maior do lúpulo e
é a gente, como cooperativa, conseguir criar esse centro de beneficiamento, que logo depois também vai ser um lugar onde os consumidores de lúpulo, né, a indústria cervejeira, vai poder saber onde que está centralizado esse lúpulo, porque hoje cada produtor ele tem que fazer todas as etapas do processo, inclusive bater na porta da cervejaria para vender. Então, tendo o lúpulo, a produção centralizada num lugar, a gente acha que vai mudar o sentido, né, das cervejarias começar a procurar onde está esse centro de beneficiamento que está agrupado, né, os lúpulos do Brasil inteiro. Você imagina, Priscila, hoje nós somos mais ou menos em 110, 115 produtores de lúpulo, né? Imagina todo mundo batendo na porta do cervejeiro para vender o seu lúpulo. Sim. É inviável, né? Então, o que está acontecendo é que formamos polos, cada um vendendo na sua micro-região, mas, como eu falei, para a gente ampliar esse negócio e realmente fazer do Brasil um vetor, nós precisamos nos agruparmos, nos organizarmos em grupos e a cooperativa, para mim, é a grande solução do negócio, né? Criar uma unidade de beneficiamento comum. Com isso, nós vamos criar volumes, incentivar, garantir fluxo de venda e, ao mesmo tempo, padronizar o produto. Quer dizer, a gente vai conseguir blendar produtos de diferentes safras e de diferentes produtores. O Brasil é um país muito vasto, com diversos microclimas diferentes, né? Isso provoca diversas características também diferentes do mesmo lúpulo. Uhum. Então, de um lado, você tem o genótipo da planta, que vem do gene dela, a característica dela, e do outro você tem o fenótipo, que é as condições externas que ela foi plantada. Então, esse terroir, como nós estamos diversos, nós precisamos padronizar esse produto para o cervejeiro. E é essa a grande intenção nossa, é tentar fazer esse blend, essa mistura, de uma forma salutar e com volume, garantir para o produtor de cerveja, o nosso grande cliente, né, essa produção padronizada. Lembrando, para quem nos acompanha na Rede Alesp, na TV ou na internet, essa questão da padronização. Era o que o Murilo falava um pouco antes, né, Murilo? A questão, queria até que você detalhasse um pouquinho mais para a gente, essa questão de um produtor ter um tipo de lúpulo, né, se eu estiver correta na minha colocação, você tem um tipo, o César ter outro, e na hora de bater na porta lá, mas como assim? É do Brasil, mas o Murilo tem um tipo e o César tem outro. Essa questão da padronização muda tanto pelo que o César falou, a questão do terroir, mas às vezes na mesma fazenda, na mesma propriedade, se você pegar o lúpulo da mesma cultivar, safra de verão e de inverno, ele já muda as características físico-químicas dele, porque já vai mudar ali a questão do calor, da umidade. Então, até mesmo do mesmo local de produção, às vezes você não consegue garantir os mesmos padrões de qualidade, porque o lúpulo ele é analisado depois da colheita, faz uma análise química num laboratório que vai emitir um certificado. O lúpulo ele é medido principalmente pelos alfa-ácidos, que é o teor de amargor do lúpulo. Então, às vezes o alfa-ácido da mesma cultivar, da mesma propriedade, muda do inverno, de uma safra de inverno para uma safra de verão. Então, a gente conseguindo fazer uma mistura de vários produtores, de safras diferentes, na média você consegue atingir um padrão desejado pelo mercado. Vamos supor que eu produza um lúpulo com 10 de alfa-ácido, o César com 12, você com 14. Não tem o melhor ou o pior, sim, mas se a gente misturar ele e fizer uma média, a gente vai conseguir garantir para o mercado sempre aquele teor que ele precisa. Diferente de uma pessoa sozinha, ela não vai conseguir garantir, porque como é vindo da natureza, tem fatores externos que são incontroláveis, né? Mas a indústria, a central de beneficiamento, pode fazer essa mistura e entregar sempre um padrão que a indústria deseja. É muito importante que essa diferença não é necessariamente
é boa ou ruim, ela é diferente. Sim. Então, o que nós vamos ter que aculturar e fazer um trabalho muito grande que já iniciou. Nós temos uma abertura muito boa dos cervejeiros, né? E já iniciou um trabalho de aculturamento, entender que produto nós temos. Porque quando nós trazemos uma cultivar de fora, seja dos Estados Unidos, da Alemanha, até da República Tcheca, você traz para o Brasil, o que nasce tem características diferentes daquela planta que nós trouxemos. Não é a mesma planta justamente por esse meio, esse clima em que ela foi plantada, entendeu? Então, essa diferença, que a princípio poderia ser um negócio ruim, não. Pode ser, inclusive, um abrasileiramento da cerveja, uma característica, né? Uma customização da nossa cerveja. Então, é muito interessante, só que aí vai muita pesquisa, vai ter que ter muita sommeliaria envolvida nesse negócio para fazer esses blends. E para ter toda essa estrutura, mais uma vez, nós precisamos de união, precisamos ter uma cooperativa. Essa é a nossa conclusão. E como é que está essa questão da cooperativa? Porque a gente sabe que quando uma cooperativa ela é criada, tem, além da participação dos produtores rurais, tem toda a questão da geração de renda, de emprego, a região, né, a sua região ali, Aguaí, e todo o entorno, acredito que está se mobilizando para a construção, né, a constituição dessa cooperativa o quanto antes, né? Sim, aí como a Aguaí é a sede do nosso amigo aqui, o Murilo começou esse movimento, né, Murilo? Fala um pouquinho disso. Aguaí é uma cidade muito bem localizada estrategicamente, assim, logisticamente, né? É o interior de São Paulo, mas ela está perto de Campinas, então tem grandes rodovias, né, de escoamento, tem o aeroporto de Campinas ali perto, e está centralizado, assim, perto de... Porque a nossa intenção da cooperativa não é só atrair produtores do estado de São Paulo, é que atraia produtores do Brasil inteiro. Então, Aguaí está, assim, no caminho para Minas Gerais, não está tão longe do Paraná. Então, tá no centro ali, vamos supor, centro logístico do país, né? E a geração de empregos, sem dúvida, é muito importante. A criação, como é uma cultura nova, a criação de escolas agrícolas que possam tecnificar profissionais, indústrias que estejam interessadas na produção de equipamentos agrícolas para a cultura, porque nada disso existe hoje, né? Não tem um técnico de lúpulo ainda, estão se formando engenheiros agrônomos que estão se especializando, mas, por exemplo, na região, o que a gente acha que pode ser um atrativo, lá era uma região da citricultura muito forte. E, infelizmente, né, atualmente a citricultura está sofrendo com uma doença muito importante no país, né, que é o greening. E está, infelizmente, acabando com a citricultura no estado e no país. E muitas famílias passaram aí uma vida se preparando para a citricultura, se tecnificando, construindo barracões, comprando maquinários, e hoje em dia estão um pouco preocupados o que vai passar de legado para a futura geração, né, para os herdeiros. Então, o lúpulo pode surgir ainda como uma opção de substituição da citricultura, porque são fazendas enormes que já estão super tecnificadas e tendo ali uma central de beneficiamento perto, pode atrair novos produtores, novos investidores, porque muita gente se interessa. Realmente o lúpulo é um tema apaixonante, assim, quem começa a estudar, a conhecer, fica apaixonado. Só que ainda depende de uma estrutura, né? As pessoas ficam um pouco assustadas com essa questão do beneficiamento, Sim. porque é um investimento muito caro. Então, tendo uma central já construída, né, no estado, pode animar mais produtores, investidores a plantar, porque daí ele não vai ficar se preocupando com a segunda e a terceira parte, que é o beneficiamento
e a comercialização. Então, a Prefeitura de Aguaí se interessou bastante pelo projeto. A gente participou de uma licitação para a concessão de um prédio público. Na verdade, é um prédio da antiga CAT, que é do governo do estado, que fez o repasse para a Prefeitura conseguir novas empresas que pudessem usar esse prédio. Então, a gente já conseguiu a autorização da Prefeitura, o requerimento já está assinado, uma concessão já foi assinada. Então, temos o prédio e agora estamos finalizando o estatuto de formação da cooperativa. O nosso grupo já conta com 40 produtores. Ali são 25 municípios produtores na região? Ou tem mais, eu acho, né? São 25 no estado de São Paulo. Ah, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo já tem 25 produtores, que é o estado com o maior número de produtores já no Brasil que se interessaram pela cultura. Por isso, até mesmo sediar tudo em São Paulo, nessa região. Então, essa é a intenção, né? Nós estamos falando, São Paulo hoje tem mais de 1/5 das cervejarias do país estão em São Paulo. Então, no estado de São Paulo. E Aguaí, ela, além de estar nessas proximidades, ela está próxima dos polos cervejeiros. Nós temos grandes polos cervejeiros em Campinas, em Piracicaba, em Ribeirão Preto, que é muito forte também. Então, são vários micropolos, né, fora a cidade de São Paulo, que é espetacular em termos de produção de cerveja, né? E então ela realmente está muito bem localizada, né? Como o Murilo falou, ela está quase no centro do mundo, né? Mas é muito legal essa localização. Quanto ao escoamento, é uma outra questão, né? A logística para nós, o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, para fazer o escoamento para a cervejaria, nós temos total facilidade, né? Porque uma coisa é receber. Sim. Nós podemos receber do Brasil inteiro, né? Mas para escoar, você tem 1/5 do mercado na mão, né? Só para abastecer esse 1/5, seriam esses 20%, né, da produção em detrimento, em substituição ao importado. Isso já é um volume muito grande. Um outro aspecto muito interessante é quando a gente fala de lúpulo, nós estamos falando de pequenas áreas. Alto valor agregado, mas pequenas áreas. Comparado com a cana, é ínfimo, por exemplo. E o faturamento é o inverso. Com pequenas áreas, a gente consegue 50 vezes, 40, 50 vezes maior faturamento. Eu ia até perguntar isso para vocês. Eu anotei um valor aqui, um mercado interno de 314 milhões. Exatamente, esse é o numa valor pequena movimentado. Área que movimenta... Foi o movimento do ano passado, 2023, em lúpulo com a importação. Quer dizer, trazer esse faturamento para São Paulo, para nós, é importantíssimo, né? Pela essa localização e o Estado comporta pelas redes logísticas, né? Pela distribuição rodoviária, ferroviária, Sim. marítima, fluvial. São Paulo, nesse ponto, é privilegiado, né? A gente pode dizer, assim, que se eu comparar, eu estou pensando aqui, uma comparação se a gente fosse transformar a região essa como se fosse o Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul, que ali tem as escolas, né, os sommeliers, aí tem as plantações, que acho que também começou numa cooperativa pequena, né, depois de um trabalho de anos. A ideia é mais ou menos essa. Exatamente, exatamente. Eu acho que, como eu estava falando, o mundo de sommeliaria é muito semelhante ao do vinho. Sim. Né? Tem as suas especificidades, mas é o mesmo caminho, né? E vão começar... As escolas hoje de cervejarias, elas começaram no Sul. Esse movimento vem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tal. Mas já migraram para cá. Hoje a gente já tem boas escolas aqui no estado de São Paulo e queremos ampliar, né, agora. Quais são os próximos passos? A gente daqui a pouco vai fazer um intervalo, mas a gente vai continuar falando da importância do lúpulo para a economia, além de São Paulo, do país e também mundial. E voltando um pouquinho para a questão do lúpulo, a gente tem uma região já escolhida para a cooperativa. Quais são os passos a partir de agora, no momento que já tem o prédio constituído, já tem uma licitação?
O próximo passo é a conclusão do estatuto. A gente escolheu a OCESP, que é a organização que toma conta das cooperativas do estado de São Paulo, para nos auxiliar nesse projeto, porque a gente quer começar um projeto com um alicerce já bem forte. Então, nada melhor do que eles para nos orientarem. A gente já mandou um modelo de estatuto, está passando por uma revisão do Departamento Jurídico e Tributário da OCESP. Assim que a gente tiver a resposta deles, a gente já vai fazer a ata de constituição com esses 40 produtores e abrir o CNPJ. Aí, com o CNPJ em mãos, aí a gente consegue correr, né, para realmente colocar esse projeto em prática. Porque para tratar com grandes cervejarias, a gente precisa de um CNPJ. Para conversar com o governo do estado, a gente precisa de um CNPJ. Então, o nosso próximo passo, que já está bem próximo, é a constituição, a formalização dessa cooperativa, para já começar a dar os primeiros passos com a reforma do prédio. E é por isso que a gente acha assim, que também o governo do estado pode ajudar bastante a gente concluir esse projeto, talvez com emendas, com projetos de técnicas, né? Eu vou voltar do intervalo, Murilo, falando sobre isso. Como que a Alesp pode contribuir para ajudar nesse trabalho? E você fique com a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Neste Alesp Cidadania, estamos falando sobre o lúpulo brasileiro e conhecendo o trabalho da Cooperativa Brasileira de Lúpulo. Recebo aqui no estúdio os produtores rurais Murilo Ritt e César Fayad. Eu já começo o bloco perguntando para vocês, nós falávamos nos bastidores, lúpulo não é só cerveja, né? Aí entra a questão daqueles óleos essenciais, né, César? Exatamente. Os óleos essenciais, eles são muito importantes sim para a cerveja, eles que conferem esse aroma, sabor e etc. para a cerveja. Por exemplo, uma cerveja artesanal, isso é muito mais sensível, a gente consegue diferenciar uma de outra cerveja, o tipo de cerveja, também pelos aromas, né? Agora, tem um outro mercado terapêutico, inclusive, o lúpulo já tem se comprovado aí como anticancerígeno, ele tem um componente xanthormol que dá a ele, confere a ele essas qualidades anticancerígenas, é um anti-inflamatório, é um antibiótico natural, tem sido usado em diversos processos, como fermentação alcoólica, tem sido utilizado na suinocultura, na avicultura, como em vez de você usar um antibiótico industrializado, você usar um antibiótico dessa natureza, natural, né? Então, tem um leque que a gente até não conhece todas as possibilidades. Vamos conhecer com certeza a partir do momento que a gente estiver ampliando essa produção aqui no Brasil, né? A gente tem números expressivos, inclusive crescimento de 133% em comparação a 2022. E isso é evidente com a organização da cooperativa que esse número ele aumente ainda mais, né, Murilo? Sim, eu brinco que talvez essa cooperativa seja o óleo da engrenagem que está faltando para o ecossistema do lúpulo realmente deslanchar. Porque antes a gente não sabia nem se produzia. Então, a gente já confirmou, a gente produz um lúpulo com excelente qualidade, mais de uma safra por ano. Agora, a gente precisa transformar esse ecossistema, né, desde o ponto de colheita até a cervejaria, para que a gente consiga deslanchar o lúpulo, porque, como eu havia dito antes, muitos produtores se interessam, né, em começar a produzir. No meu caso ali, só para fazer um comparativo que o César falou atrás, eu tirei 500 pés de laranja e plantei 2.500 de lúpulo. É uma cultura verticalizada, então você otimiza bastante espaço.
Num hectare você consegue colocar aproximadamente 2.500 plantas. Então pode ser um modelo muito atrativo para pequenos e até grande produtor, dependendo do investimento que ele deseja. Então, tendo esse centro de beneficiamento, com certeza vai incentivar novos produtores a plantar o lúpulo no Brasil, né? E se eu quiser ser uma nova produtora, por exemplo, o que eu preciso de investimento inicial? Eu preciso procurar uma região específica. Você falou, né, que hoje em dia tem tecnologia que proporciona, né, que tenha uma boa safra. O lúpulo, como eu havia dito, ele é uma cultura que precisa de bastante luz, luminosidade, dias claros. Então, um conselho que eu daria para começar é verificar se sua região é propícia, né? Tinham feito estudos que talvez no sul do país a cultura, foi lá que começou as primeiras plantações, daria certo, porque comparando com a Europa, talvez o clima seja parecido, e realmente é. Só que tem cidades no sul do país que demora muito para clarear, por exemplo. Ainda fica aquela névoa, o sol vai aparecer lá para as 10 da manhã e finalzinho de tarde também já está se escondendo. Então, essas regiões, depois de algumas tentativas, viu que não está dando muito certo mais de uma safra por ano, né? Como aqui no estado de São Paulo, que é uma região muito clara, né? Então, e subindo mais para o norte do país, tem se encontrado melhores condições para a cultura. O investimento inicial, ele não é muito baixo, porque você tem que fazer uma estrutura de postes, né? Uma cultura aérea, que ela vai subir enrolando, então você tem que ter postes, cabos de aço, iluminação para ter mais de uma safra, mas o investimento mais pesado é no primeiro hectare, onde você vai gastar com irrigação, um quadro de luz, né? Então, depois os seguintes, a expansão acaba se tornando um pouco mais barata porque você já fez aquele primeiro investimento, né? Recomendo a procurar consultores, que são engenheiros agrônomos que fizeram doutorado na cultura. A gente tem bons profissionais que possam orientar, porque como é uma cultura ainda muito nova no Brasil, antes de fazer um investimento, eu aconselharia procurar um consultor para orientar certinho, né? Para fazer as contas junto. Então, apesar de nós produtores conseguir orientar pela experiência, a ajuda de um profissional no ramo, eu acho que é imprescindível no momento. Em termos de investimento, eu diria que são três blocos de investimentos. O primeiro é a infraestrutura necessária para manter esse campo rodando. O que é essa infraestrutura? Desde elétrica, para sustentar essa iluminação, a irrigação, que é muito importante. Apesar de a gente usar a irrigação, nós usamos quase nada de água, é gotejo. Então, o consumo de água é baixíssimo, é como dar alimento na boca da planta, sabe? Então, a perda de água é quase zero. E na segunda fase é o campo propriamente dito. Então, tem duas partes, que é infraestrutura, depois o campo propriamente dito, e na terceira parte, aí o beneficiamento, que são os equipamentos. Então, na primeira parte, só para dar grandes números, que é mais ou menos o interesse normalmente, né? Vamos falar que a gente gastaria aí, dependendo das condições, isso varia muito, mas se você tiver que partir do zero, com um tratorzinho, alguma coisa, infraestrutura, irrigação, etc., você vai gastar uns 300, 400 mil nessa parte de infraestrutura. Depois o campo, mais ou menos 250 mil por hectare. Para vocês terem uma ideia, é o equivalente a uma parreira de uva, só que com 6 metros de altura. Então, essa estrutura no alto é cara. Sim. E o manejo também não é barato, porque manejar uma parreira, né, a 6 metros tem as suas dificuldades, né? E o terceiro é a parte de equipamentos. A equipamentos nós temos uma gama muito grande de possibilidades, mas se você tiver que construir desde barracão,
construir beneficiamento, etc., você vai gastar 1 milhão mais ou menos com esses equipamentos hoje. Então, o porquê da cooperativa nessa engrenagem, né? Muito dessa estrutura ela pode ser absorvida pela própria cooperativa. Então, em vez de todos os produtores terem seus investimentos particulares, você pode centralizar na cooperativa, né? E capilarizar somente aqueles investimentos estritamente necessários ao campo, entendeu? Então, você alivia, concentra e otimiza a utilização do ativo, né? Essa é a grande vantagem que eu vejo também, uma das grandes vantagens da cooperativa. Eu não posso deixar de perguntar para vocês as oportunidades da cooperativa para São Paulo, não só para a região, mas para o estado num todo. A gente sabe que o lúpulo, o exemplo que eu estava dando no bloco anterior, a questão do Vale dos Vinhedos, o quanto que representa para a economia do Rio Grande do Sul, e não só a economia, diferentes aspectos, turismo, economia, questão política, tudo. O Vale dos Vinhedos representa um tudo para o estado, o que o lúpulo desenvolvendo representa e representaria para São Paulo com esse crescimento de produção, né, Murilo? Sim, com certeza. Ainda está só no começo, então tem muita coisa para a gente pensar na questão de investimentos e futuras... mercado de trabalho, né? É uma cultura nova, então a gente tem que desenvolver novos profissionais, desenvolver equipamentos agrícolas para o lúpulo, montando a central de beneficiamento em São Paulo, por exemplo, pode ter produtores no Brasil inteiro, mas o beneficiamento vai ser em São Paulo. Então a questão do ICMS acaba vindo para cá, né? Geração de escolas, né? De cursos profissionalizantes, uma oportunidade para quem tem uma pequena propriedade conseguir plantar, que está procurando uma cultura, né, o que fazer ali naquela pequena propriedade pode ser uma opção, apesar do investimento ser um pouco alto, mas é uma cultura com valor agregado bom, então ele não precisando se preocupar nessa parte de beneficiamento e comercialização, e sim só na produção, pode ser uma grande opção. Então, eu vejo várias vantagens para o Estado trazer essa cultura, centralizar essa cultura aqui no Brasil. Outra coisa importante que a gente vem conversando com grandes cervejarias é a questão de ESG, né, que o pessoal está muito preocupado, a pegada de carbono. Então, o lúpulo, como ele vem 99% importado, os exportadores já não pagam taxa de importação. Isso já é um ponto, né? Mas também tem a questão de quanto que custa, quanto de carbono a gente gasta para trazer esse lúpulo de navio, depois os transportes, né, até chegar na indústria cervejeira. Então, está vindo da Alemanha, está vindo dos Estados Unidos, da República Tcheca. Qual que é a emissão de carbono até chegar numa cervejaria aqui do Brasil? E a gente, que nem falou, o estado de São Paulo tem mais de 400 cervejarias fora as grandes, né? Então, essa questão de carbono, de sair do próprio estado ou ali pertinho e chegar na cervejaria, isso hoje em dia a gente não consegue nem calcular a dimensão de valores, né? Essa questão do ICMS que o Murilo trouxe é bem importante, né, César? Sem dúvida, porque imagina a gente conseguir catalisar regionalmente, inclusive de outros estados, toda a produção para São Paulo. Isso aí seria muito interessante, né, para o estado, e alavancaria, daria essa vanguarda para o estado e com certeza uma âncora que vem para ficar. Justamente pelo consumo, maior consumo está aqui na nossa região, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, além daquilo que o Murilo falou, que viabiliza a cultura no âmbito familiar. Hoje, você lembra daquelas 3 etapas de investimento que nós falamos? Sim. Aquelas 2 primeiras, a primeira de infraestrutura e a última, elas são inevitáveis, independente do tamanho da sua área. Então, imagina o pequeno produtor ter que arcar com todas essas despesas. Ao passo que, se você tem a cooperativa, você mitiga totalmente esse investimento e vai propiciar que
que o pequeno também participe dessa brincadeira, né? Consiga fabricar, produzir o seu lúpulo e entregar na cooperativa, que aí vai fazer o trabalho mais árduo aí de beneficiamento, blend e comercialização. Lembrando também que o papel importante da cooperativa vai desde a orientação, né, que o Murilo falava, já vou ter que contratar consultores. A cooperativa já pode orientar com esses consultores. Claro, com a criação da cooperativa, a gente vai ter que elaborar um manual de boas práticas, né? Se a gente quiser também atender esse público de grandes cervejarias, vai ter que ter um esquema de rastreabilidade muito bem feito. Se a gente pensar em exportar, a gente vai ter que saber da onde chegou. Então, com a criação da cooperativa, a gente pensa, né, em ter profissionais da própria cooperativa dedicado a fazer essas visitas em campo, para orientação do produtor, implementação desse sistema de rastreabilidade, que vai ser muito importante. Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com os produtos que está usando na lavoura, né? Dependendo do país, já nem aceita se usar certo tipo de produto. Então, eu acho que a cooperativa vai ser um bom centro ali e pensando também na parte de insumos agrícolas, né? Porque hoje também cada produtor compra ali regionalmente, o que está mais perto, tudo, mas em pequenas quantidades. Então, isso acaba encarecendo os insumos, né? Uma vez que for criada essa cooperativa, a gente pode trabalhar a parte de compra como um todo, que vai baratear os custos, né, de compra de insumos. Quem for o cooperado, com certeza vai ter uma vantagem com essas empresas parceiras, né? Eu ia até entrar agora nessa questão da maior liberdade econômica aí, né? Nessa questão de comprar insumo mais barato, depois, quando for vender, consegue até ter uma margem de negociação, né, César? Sem dúvida. Imagina, como a gente estava falando no começo, todos os produtores batendo na porta. Isso joga o preço lá para baixo, né? Porque vai ser uma concorrência, uma deflação no produto. E nós temos custos altos, não só de investimento, depreciação, mas os custos operacionais são altos do lúpulo, né? Então, uma comercialização centralizada, né, nós nunca vamos conseguir 100% de adesão dos produtores, mas grande parte, a nossa expectativa é que grande parte vá migrando, se não migrar inicialmente, vai migrando com o tempo para a cooperativa, que é a única saída, do meu ponto de vista, de sobrevivência nesse mercado, né? Se ficarmos todos pequenos, não vamos fazer verão aí, né? E como que a Alesp pode ser parceira do lúpulo brasileiro? Como que os parlamentares podem ajudar? Eu enxergo que, primeiro, é uma grande oportunidade para o Estado de São Paulo estar trazendo um negócio para esse negócio que é muito importante para o mundo cervejeiro e agora muito importante para o mundo lupuleiro, para o Estado, né? Segundo que, uma vez que a gente consiga centralizar isso em São Paulo, todos os tributos vão vir para o Estado de São Paulo, né? Vamos ter os interestaduais e tal, mas praticamente o produtor ele tem o fundo rural para com a cooperativa e depois a cooperativa é que vai recolher os impostos gerais. Então, como que pode ser ajudado? Primeiro, de que maneira o Estado pode conseguir alavancar, dar talvez isenções temporárias, incentivar, porque todo começo de negócio é muito difícil, a gente sabe, não é o lúpulo não seria diferente, né? Então, de que maneira? Canais de financiamento, de que forma nós vamos precisar? Uma cooperativa ela não tem ativo inicialmente, como que nós poderíamos catalisar linhas de financiamentos? Não queremos nada diferenciado do que existe no país, mas existem várias linhas agrícolas que podem ser muito interessantes para a cadeia do lúpulo. Murilo? Até pelo prédio ali que a gente vai montar a cooperativa ser do governo do estado, e era um prédio antigo, acho que da década de 70, vai precisar de uma reforma. A gente está falando de um projeto no total que gira em torno de 5 milhões de reais. Então é um projeto caro, a gente está pensando em trazer os melhores equipamentos de fora,
Estamos estudando equipamento dos Estados Unidos, da Alemanha. Então, mas para iniciar, para a gente comprar um equipamento, primeiro a gente vai precisar da reforma do prédio. Por ser um prédio que é de tutela, que já é do governo do estado, mas está sob tutela da Prefeitura de Aguaí, já pode vir uma ajuda aí da gente começar com a reforma, porque nada mais do que vai estar investindo, né, o governo investindo num prédio que já é dele. Isso seria para a gente já um salto, né, no nosso projeto muito importante, porque a gente está constituindo a cooperativa agora. São pequenos produtores, então cada um vai dar uma cota à parte para montar o capital social, mas está longe ainda do total que a gente precisa. Então, o governo do estado de São Paulo, vendo como uma grande oportunidade de geração de empregos, de substituição de culturas que infelizmente estão se acabando aqui, vendo a possibilidade de trazer impostos gerados, eu acho que poderia também contribuir, ajudar a gente na criação dessa cooperativa e ser, quem sabe, o padrinho do lúpulo brasileiro, né? Eu acho que isso daí também é uma coisa que não tem... É difícil de mensurar o valor que pode ter o Estado sendo o padrinho do lúpulo brasileiro, né? Que pode ser daqui a um tempo, não tenho dúvida, que vai ser um lúpulo reconhecido mundialmente. César? Além disso, a gente precisa pensar na locomotiva, na cadeia inteira que a gente vai criar, né? Piracicaba, Ribeirão Preto, Sertãozinho, são metalurgias muito fortes, né? Sim. Essas cidades vão poder desenvolver equipamentos que hoje a gente não tem, a gente depende de equipamentos importados para o beneficiamento. Imagina a hora que a gente criar essa cadeia. Nós estamos em poucos anos aí, 4 anos de lúpulo no país, de uma forma mais profissionalizada, né? E ainda dependemos de equipamentos importados. Então, temos algumas linhas nacionais que estão sendo desenvolvidas, mas nada como que se criar um mercado forte nessa área. E essas cidades, essas regiões que a gente falou, são muito fortes em criação de máquinas, seja na canavieira, no cafeiro, no eucalipto, todas elas são muito fortes nessas linhas. O sul também é muito forte, né? na vinícola e em outras áreas também. Então, aliás, o sul é muito forte no malte, que é um componente de cerveja. Esse movimento que nós estamos propondo aqui hoje para o lúpulo foi feito lá atrás com malte. Não existia cevada no Brasil há uns anos atrás. E o sul começou esse movimento e deu certo. E como que deu certo? Alavancou com uma cooperativa. Uma cooperativa. A mesma coisa. Vocês estão conversando com outros estados para a gente apresentar para o nosso telespectador aqui da TV e também da internet. Santa Catarina, né, os 5 estados que mais produzem: Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Paraná. Aí a água aí fica no eixo que o Murilo falava, né? É próximo ao centro. Mas vocês estão dialogando com outros estados até para incentivo, para auxílio? Como é que está isso? Olha, sinceramente, sobre a cooperativa em específico, não. A gente está procurando aqui o estado de São Paulo. Mas uma questão muito importante é a questão de pesquisa para o lúpulo. Então, aí uma coisa que todos os estados podem ajudar é com a Embrapa. Há 30 anos atrás dizia também que não ia produzir soja no Brasil, que era impossível. Hoje somos os maiores exportadores de soja do mundo, mas foi através de muita pesquisa, o desenvolvimento da Embrapa, de uma cultivar específica adaptada para o Brasil. Então, o lúpulo, como tem as patentes de remédio, por exemplo, eles têm as patentes das cultivares. Então, você só pode plantar comercialmente uma variedade de lúpulo depois que aquela patente foi quebrada. Então, os lúpulos que a gente utiliza aqui no Brasil são lúpulos, vamos dizer, antigos, consagrados, tradicionais de outros países. E como a cerveja e a moda, assim, tem que ter sempre uma novidade. Então, essas grandes empresas, grandes produtores de lúpulo, já tem sempre uma carta na manga de qual que vai ser o próximo. Sempre que quebra uma patente, eles já têm o próximo lúpulo para conseguir um preço melhor. Então, a gente planta variedades que deram certo em outros países.
A gente está vendo que algumas aqui estão se adaptando muito bem ao Brasil, mas ainda não chega à produtividade que é lá nesses países de origem. Então a gente precisa de cultivar uma variedade brasileira. E a gente só vai conseguir isso com muito estudo, e a Embrapa, com certeza, pode ser um grande incentivador, né, do lúpulo no Brasil, descobrindo uma variedade que produza bem, que não sofra muito com o nosso clima. Como a gente falou, a gente engana ela com luz artificial. Sim. Se conseguisse inventar, criar uma variedade que não dependesse tanto desse fotoperíodo longo e a gente conseguisse 2, 3 safras sem a utilização da iluminação. Já seria um desconto de energia, né? Enfim, eu acho que a Embrapa pode ser um grande parceiro e aí a gente já está falando de âmbito nacional, né? Foi a sua pergunta. Historicamente, a Embrapa sempre foi um parceiro do lado agro muito forte, né? Parceiro. E as variedades, por exemplo, que se plantavam no passado, desde cana e outras culturas, e onde se chegou, né? Dependeu sempre da Embrapa, de pesquisas da Embrapa. Isso, para nós, é primordial que a Embrapa entre nesse jogo para valer, né? Agora, uma coisa que é importante ficar bem claro é o seguinte: o nosso negócio hoje com a Embrapa é principalmente produtividade, porque a qualidade, nós temos produtos tão bons, ou até às vezes melhores do que o importado. Devido a esses óleos essenciais que no clima tropical se manifestou de uma maneira fantástica, né? Então, a gente pega, por exemplo, a região onde eu estou, que é Ribeirão Preto, nessa época é desértico, né? 15% de umidade, muito seco. Existia uma preocupação muito grande inicialmente, né? De que vai, não vai, e é fantástica a produção. A planta não consegue hibernar, a gente corta, ela já cresce de novo. Então, é um tapinha e uma mãozinha da Embrapa, com certeza o setor vai explodir. A gente tem ainda 5 minutinhos do programa e eu já vou pedir para as considerações finais. Mas a gente não pode destacar da importância da cooperativa, né? Sim, a cooperativa é fundamental para o sucesso da cultura do lúpulo. A gente já está trabalhando individualmente há bastante tempo, aí alguns anos já gastamos bastante recursos próprios, né? E a gente viu que sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, unindo a força dos produtores, centralizando o lúpulo na cooperativa para que a gente consiga o volume, a homogeneização, a padronização, tenho certeza que vai explodir a cultura, não tenho dúvida. Mas a gente precisa se unir, né? E desse centro de beneficiamento com equipamentos de excelência para poder comparar com o lúpulo importado, né? Que hoje a gente ainda faz de uma maneira artesanal. Então, a qualidade que chega do lúpulo em questões visuais, químicas não, porque o que chega para a gente aqui já vamos supor, 2 anos passados, né? O AAA fica nos países de origem, o AA também, o que chega para a gente já safra antiga, então a gente conseguindo plantar aqui vai ter o frescor da safra atual, que isso faz um diferencial incrível no lúpulo. Apesar das condições de armazenamento, embalagem a vácuo, tudo, com o passar do tempo ele vai perdendo um pouco das características, principalmente essas sensoriais, né, aromáticas. Então a gente tendo um produto fresco aqui, com certeza vai ser um diferencial, vai diminuir a pegada de carbono da gente estar importando e o Brasil, na parte de agricultura, a gente sabe trabalhar e sabe fazer bons produtos, né? A gente é conhecido mundialmente pela tropicalidade dos produtos agrícolas brasileiros e o lúpulo não pode ficar fora dessa. Verdade, César. Uma característica interessante dessa cultura que tem sido a formação das pessoas. Não são pessoas normalmente só de lavoura, são pessoas engenheiros que estão fazendo lúpulo, são administradores, né? São pessoas com uma certa formação e, independente disso, isso é acessível a qualquer um, a todos, pessoal de lavoura, de base, sem problema nenhum. Só que
está chamando muito a atenção de um público que quer uma alternativa para a sua cultura. Então, já planta cana, já planta eucalipto e quer mais uma alternativa. Então, nessa linha, e para viabilizar o produtor familiar, do meu ponto de vista, a solução vai ser a cooperativa mesmo, não tem como fugir. Ela pode até, um ou outro, ter seu nicho de mercado regional, mas ela não resolve o problema de produtores como um todo. A única forma de resolver é se agrupando, se cooperando. Imagino isso. Muito obrigado pela participação de vocês. O Alesp em Cidadania de hoje fica por aqui. Eu recebi no estúdio os produtores rurais Murilo Ritt e César Fayad. Fique com a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até mais, tchau!